Você já ouviu falar em medicamento fitoterápico? Nome estranho, não? Esse tipo de remédio é preparado a partir de plantas com características medicinais. É isso mesmo. E aqui, na Caatinga, existe uma diversidade de espécies usadas na produção desses medicamentos. Acompanhe agora no Sertão Saudável. O que é medicamento fitoterápico? O medicamento fitoterápico é aquele que é obtido exclusivamente utilizando a matéria-prima vegetal. Então, quando você pega esse medicamento que olha lá na embalagem, né, a sua composição, normalmente ele tem um extrato de uma parte de uma planta, que pode ser a casca, pode ser a folha, pode ser a raiz, mas esse medicamento tem que ter exclusivamente, né, um produto que foi obtido a partir de uma planta. Eu gostaria de saber qual a diferença o medicamento genérico similar ao da farmácia. Bom, nós temos basicamente 3 tipos de medicamentos. São aqueles medicamentos chamados medicamentos de marca, o genérico e o similar. O medicamento de marca é aquele que a indústria farmacêutica desenvolveu a pesquisa. Então, estima-se que para a descoberta desses medicamentos se gaste aí em torno de 15, 20 anos de pesquisa. E ele é conhecido por um nome comercial, como nós compramos na farmácia: aspirina, Tilenol, Anador, Dorflex. Então esse medicamento é o medicamento de marca. A diferença do medicamento de marca para o medicamento genérico é que o genérico ele é vendido com o nome da substância do seu princípio ativo. Então, por exemplo, o Tilenol é o nome de marca, ele tem como princípio ativo o paracetamol. A aspirina é o nome de marca, ela tem como princípio ativo o ácido acetil salicílico. Então essa é a principal diferença. E aí a gente tem uma outra categoria de medicamento, que é o chamado medicamento similar, que ele também tem um nome de marca, mas ele não passa pelos mesmos testes que os medicamentos de marca ou genérico eles passam. Então quando você compra um medicamento genérico, pode ter a certeza de que a composição química dele é igual àquele medicamento de marca. Medicamento fitoterápico vende em farmácia? Os medicamentos fitoterápicos eles são comercializados em farmácia. Então, normalmente nós encontramos xaropes, sprays, né, o lambedor, popularmente conhecido, algumas pomadas, alguns cremes, comprimidos, cápsulas. Então, quando a gente diz medicamento, esse medicamento ele tem que estar numa preparação farmacêutica. Então, para estar nessas preparações farmacêuticas, eles devem ser comercializados exclusivamente em farmácia. Apesar de que hoje no Brasil é muito comum a gente encontrar a comercialização desses medicamentos, né, em supermercados, em algumas lojas de conveniência, né, mas normalmente eles são vendidos em farmácia. O medicamento fitoterápico precisa ser indicado por um médico? Existem algumas preparações, alguns medicamentos fitoterápicos que eles são de vendas livres, né, então eles podem ser adquiridos livremente nas farmácias. Mas aí, apesar de ser de venda livre, eles não são isentos de orientação. Então é sempre importante procurar o farmacêutico na farmácia, pedir uma orientação a respeito daquele medicamento, para que é que ele é utilizado, como é que ele vai ser utilizado, por quanto tempo você deve utilizar esse medicamento. Então, apesar de ser isento de prescrição, tem que ter uma orientação sobre o seu uso. E outros medicamentos, né, como aqueles utilizados para tratamento de depressão, de ansiedade, esses medicamentos, apesar de serem fitoterápicos, eles têm que ser prescritos por um médico. Eles só são vendidos, só são comercializados mediante a apresentação da receita médica. Pode usar medicamento natural junto com o de farmácia? Essa é outra coisa, outra informação também muito importante, né, porque as pessoas acreditam que se você tomar 2 medicamentos, o efeito vai ser maior. E aí também se você tomar o medicamento de farmácia, que é aquele medicamento sintético, junto com o chá da planta, né, que o chá não vai fazer efeito, não vai ter interferência no efeito desse medicamento. Então nós sempre aconselhamos as pessoas a evitar fazer isso, né, porque você pode ter uma interação medicamentosa entre eles.
Como é feito o procedimento de testes para a comprovação científica da eficácia dessas ervas? Esses medicamentos, quando já são obtidos, para comprovar a eficácia desses medicamentos, nós realizamos uma série de testes. Desde testes pré-clínicos, que são aqueles realizados em animais de laboratório. Então nós utilizamos um rato, um camundongo, uma cobaia. E aí, vencida toda essa etapa desses testes, quando a planta mostra que é eficaz, que é segura para o uso, aí o medicamento entra na fase de estudos clínicos, que são aqueles estudos que são realizados em seres humanos. No próximo bloco, você vai saber como é preparado o sabonete de aroeira, muito utilizado aqui na região. Para fazer o sabonete, a gente vai precisar de uma base glicerinada, certo? A base basta cortar em alguns pedaços, colocar já direto na panela, para em seguida derreter. A base glicerinada ela pode ser encontrada em qualquer casa dessas que já são especializadas em vender esses artigos para fazer sabonete, que já tem também as formas, inclusive as essências. Lembrando que para cada quilo de base glicerinada você vai utilizar 70 ml da tintura, que pode ser tintura de aroeira, como a gente vai utilizar agora, ou outra tintura de interesse. Após cortar a base glicerinada em pequenos pedaços, como pode ser visualizado aqui, já direto na panela, a gente pode colocar já no fogo para derreter. Lembrando que o fogo ele não pode estar muito alto, tem que estar fogo médio, baixo. Após o derretimento da base glicerinada, a gente já vai adicionar a tintura. Nesse caso, como não foi utilizada uma barra inteira, só metade, a tintura também não vamos utilizar 70 ml, sim 35, que já vai ser adicionada com o fogo já desligado. E em seguida você já põe também a essência. Que essa essência você adiciona porque o sabonete vai ter aquele aroma que você preferir. Aí você agita, você mexe. Lembrando que esse processo tem que ser rápido, porque a base rapidamente ela vai começar a endurecer. Agora é só despejar nas formas. Então, após a gente colocar aqui na forma, ele vai ficar cerca de 24 horas até ficar completamente duro. Isso aqui já está no processo, certo? Em seguida, quando passar essas 24 horas, só é virar a forma que vai conseguir retirar o sabonete, ele vai ficar dessa forma. E pode ser utilizado para aquelas pessoas que têm espinhas, cravos, para asepsia da pele. E também as mulheres, elas utilizam bastante sabonete de aroeira nos casos de inflamação vaginal. Agora você já sabe o que fazer para adquirir um medicamento fitoterápico. Mas não esqueça, não use nenhum tipo de remédio sem orientação profissional. Espero que tenha gostado do Sertão Saudável de hoje, o seu programa de orientação farmacêutica. No próximo programa você vai saber mais sobre as potencialidades do chá. Até lá!